Olá, gente, tudo bem? Na aula passada nós vimos a boca e eu afirmei categoricamente que a boca e os olhos eram os principais elementos da expressão dos personagens, e realmente são. Porém, eu havia dito que o nariz era irrelevante. E aqui nós temos um personagem, o Kuririn do Dragon Ball, e ele não tem nariz, né? Porém, nós temos alguns personagens como o Pinóquio, que toda a característica, toda a caracterização e expressão do personagem está no nariz. Então, na verdade, todos os elementos são importantes: os olhos, o nariz, a boca e o que a gente vai ver hoje que é a orelha. Então, a anatomia da orelha. Então, a gente vai estudar a parte externa, que é a orelha. Então, a parte externa é formada por cartilagem e pele. A parte interna, que é o ouvido, a gente não vai estudar. Assim como nos olhos. Nos olhos a gente estudou a parte externa. Então, sobrancelha, pálpebra, cílios, íris, pupila e brilho. A orelha tem 4 partes principais. Dentre elas, a gente tem o hélix, que é esse contorno, essa parte externa em formato de gancho, o lóbulo, que é onde geralmente a gente tem o brinco, o alargador, que em algumas pessoas é mais grudada ao crânio, e o tragus, que fica ali na entrada do ouvido, da parte interna da orelha. E o outro elemento que é bem importante no desenho da orelha é o antihélix. O antihélix ele tem um formato que se assemelha a um Y, como está mostrando aqui nessa imagem. Então, as 4 partes principais que a gente vai se ater no desenho da orelha é o tragus, que está escrito aqui como lamp, o gancho do pirata, que é o hélix, o Y esquisito, que é o antihélix, e o lóbulo, que é onde a gente tem o brinco e o alargador, na maioria das vezes, né? Basicamente, temos 3 posições principais da orelha. A orelha vista de frente, né, quando o rosto é frontal, a orelha vista de lado ou de perfil e a orelha vista de trás. Ó. Então, lado, frente e costas. De trás, né? Visão de trás do personagem. Então, essas são as 3 principais visões que a gente tem da orelha. A orelha vista de perfil de lado, ela é maior, mais arredondada. A orelha vista de trás, a gente vai ver alguns detalhes da orelha, dependendo do ângulo, né? A gente vai ver, vai ter uma outra visão da orelha. E a orelha, quando o personagem está de frente, né, visão frontal, ela vai ser mais alongada e menos arredondada. Aqui o personagem está na posição 3/4. Outra coisa em relação à orelha é a altura. Então a orelha começa lá na raiz do nariz, ela tem a mesma altura do nariz, ó. Então ela começa na sobrancelha e termina no final do nariz, ó. Então a altura da orelha coincide com a altura do nariz. E aí a gente vai ver também diferentes tipos de orelha, dependendo do personagem. Eles podem ter orelhas diferentes, como esses dois que a gente acabou de ver, e esse personagem também que tem orelhas bem pontudas, né? Então, orelhas humanas, orelhas de elfos, orelhas mais com asas, orelhas aquáticas, e aí vai depender da caracterização do teu personagem. Os materiais: lápis HB, 2B, 4B e 6B, apontador, borracha,
caderno de desenho ou folha sulfite A4. Os exercícios são desenhar a orelha de frente, de perfil ou de lado e de trás, né? As 3 visões da orelha e 5 tipos diferentes de orelha. Podem ser orelhas aquáticas, orelhas de elfo, orelhas com brinco, diferentes formatos de orelha. Próximo tema, formato do rosto, e a gente vai unir esses elementos que a gente aprendeu. Até lá, gente!